Existe um momento no percurso de alguns investidores em que eles começam a investir em pedra, ou seja, começam a comprar imóveis. Possivelmente também já pensaste em investir em imóveis, mas também já deves ter pensado então nas dificuldades que isso acarreta, seja por não teres dinheiro suficiente, por assim dizer, por não te queres envolver possivelmente num crédito, ou mesmo porque não queres ter que lidar então com possíveis incumprimentos no pagamento das rendas por parte dos inquilinos. Fica bem até ao fim porque neste vídeo vamos ver então como investir em imobiliário com pouco dinheiro e vais ficar a saber como é que é e o que é um REIT. Vamos a isso? Let's go! Olá a todos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nilton Sampaio. Aqui falamos finanças, investimentos e criptomoedas. E hoje vamos ver então o que é um REIT. Se gostas deste tipo de conteúdo e de educação financeira, só tens 3 coisinhas a fazer. Primeiro, carregar no botão para te inscreveres. O segundo é ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. E se queres mesmo ajudar o canal, deixa um gosto. Quando se fala em criar riqueza, o imobiliário é o setor cobiçado por muitos investidores. O imobiliário é o terceiro setor que mais cria, por assim dizer, bilionários. Podemos verificar que 8,1% dos bilionários criaram as suas fortunas através do imobiliário, sendo então que o primeiro lugar é detido pelo setor financeiro e o segundo lugar é detido então pelo setor da saúde. Para investires no imobiliário, existem inúmeras formas de o fazeres. Podes fazer então através do método tradicional, através por exemplo então do crowdfunding participativo, através de fundos de investimento imobiliários ou então em quarto lugar temos os REIT. De uma forma simplificada, os Real Estate Investment Trust são uma espécie de fundos imobiliários, ou seja, são empresas que estão diretamente ligadas e investem em imobiliários públicos ou privados, e essas mesmas empresas são cotadas então na Bolsa de Valores. As mesmas detêm, gerem e são responsáveis pela manutenção dos bens imobiliários. Os REITs não são todos iguais, e cada um deles pode atuar então em setores de atividades mesmo bastante específicos. Os mesmos podem então ter investimentos, por exemplo, em bancos, em escritórios, em fábricas, em hospitais, em hotéis, armazéns, prisões, entre outras instalações. Em termos de materialização bolsista, significa basicamente que são ações ligadas ao imobiliário que revertem então periodicamente dividendos aos seus acionistas. Para ser um REIT não basta ser somente uma empresa e andar por aí e investir em imóveis. Existe um determinado requisito, aliás, existem vários. Numa primeira etapa, a empresa deve então investir pelo menos 75% dos seus ativos em imobiliário, dinheiro ou obrigações do Tesouro. Obter então pelo menos 75% das suas receitas a partir das rendas, dos juros sobre empréstimos ou das vendas de imóveis. E existe também uma das partes importantes, então é a obrigatoriedade de pagarem 90% dos seus lucros em dividendos aos acionistas. Também devem de ter então mais de 100 acionistas na sua composição após o primeiro ano de operação e não ter então mais de 50% das suas ações detidas por 5 indivíduos ou menos. Algo que pode ser a realçar é que existem então essencialmente 2 tipos de REIT. Temos os que são chamados então de Equity e os Mortgage. Os mais conhecidos são os REITs Equity, em que a finalidade é adquirir, gerir, construir, renovar e por vezes então revender bens imobiliários. As suas receitas são essencialmente geradas através do pagamento das rendas e no caso contrário então temos os REITs ditos Mortgage. Os mesmos não detêm diretamente patrimónios imobiliários, o que eles fazem é investir então em títulos de dívidas imobiliárias e concedem créditos hipotecários. As receitas então, como é óbvio, não são geradas pelas rendas, mas sim através dos juros aplicados aos capitais emprestados a terceiros. Torna-se importante diferenciar estes 2 conceitos, uma vez que o método de funcionamento de ambos é bastante distinto. E, por exemplo, um mesmo evento macroeconómico vai impactar de forma diferente estes 2 conceitos. As receitas geradas por ambos vão depender então de parâmetros macroeconómicos diferentes. Por exemplo, uma conjuntura económica que favoreça um aumento das taxas de juros irá ter então um impacto positivo nos REITs Mortgage, enquanto que os REITs Equity vão ser mais favorecidos quando existe então um período de inflação. Qualquer produto financeiro tem os seus pontos positivos e negativos. Desta forma, um REIT também apresenta vantagens e desvantagens. Em termos de vantagens, pode-se realçar que permite investir em imobiliário a um custo reduzido. É um produto também que disponibiliza toda a informação essencial ao investidor, ou seja, existe transparência, uma vez que é cotado na Bolsa de Valores. Uma outra vantagem é a existência de liquidez, o que facilita a venda ou a compra de uma determinada posição.
Com alguns REITs a pagarem dividendos mensais, uma outra vantagem é a possibilidade então de ter rendimentos mensais, sem esquecer que alguns REITs então têm dividendos mesmo muito atrativos. Como todos sabemos, em período de inflação, o imobiliário é uma das formas de proteção. Desta forma, o REIT é um bom ativo para se proteger contra a inflação. Neste caso, estamos a falar então de um REIT Equity. Como qualquer outro ativo, investir num REIT envolve risco. As desvantagens associadas são, por exemplo, aspectos cíclicos da atividade, o impacto de uma crise socioeconómica, como por exemplo tivemos e assistimos então ao Covid-19, o que pode levar então a uma diminuição das receitas das empresas que alugam os imóveis, podendo então contribuir para quê? Para um incumprimento no pagamento da renda e consequentemente uma diminuição nas receitas de aluguer dos REITs. Para poderes ter uma perspectiva mais aprofundada, vamos agora ver um exemplo de REIT. Não irei abordar, por exemplo, a empresa mais conhecida, que é a Realty Income, porque já fiz um vídeo a falar sobre a mesma e sobre outras empresas. Se quiseres então ver o vídeo, eu vou deixar aqui e o mesmo intitula-se 3 ações que pagam dividendos mensais. Para o nosso exemplo, vamos então falar da WP Carey, fundada em 1973, detendo no momento mais de 1.300 propriedades que representam aproximadamente um investimento de 20 mil milhões de dólares. Os estabelecimentos espalham-se por mais de 20 países, com uma diversificação de investimento em mais de 30 indústrias. A ação tem vindo a crescer ao longo do tempo. Em 16 anos, o seu valor foi multiplicado por 8. A mesma apresenta um rendimento anual do dividendo de mais de 5%. Podemos também verificar então que a empresa paga dividendos sem interrupção há 24 anos. Ao contrário da empresa Realty Income, que paga dividendos mensais, a WP Carey paga dividendos trimestralmente. Algo também interessante a verificar relativamente aos dividendos é que nos últimos 5 anos temos um crescimento em média de 1% anualmente e pode-se ver então que os dividendos apresentam um crescimento há 11 anos. De momento, a empresa detém mais de 350 inquilinos, a sua diversificação geográfica concentra-se essencialmente então na Europa e nos Estados Unidos. As suas propriedades são de enorme diversificação, uma vez que investem em indústrias, armazéns, escritórios, retalhos, self-storage, ou seja, são aquelas boxes armazéns, entre outras instalações, como é o caso de hotéis, laboratórios, ginásios, teatros e muito mais, obviamente. Espero que ficaste a saber um pouco mais sobre o que é um REIT. Se tiveres alguma dúvida, então não hesites em partilhar aqui nos comentários. Se gostas deste tipo de conteúdo, já sabes, é só carregares no botãozinho que diz subscrever, é ativares as notificações para não perderes nenhum vídeo e deixa um gosto. Voltamos-nos a ver num próximo vídeo e até lá já sabes, bons investimentos e bounce!